Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o projeto de revisão diária do índice do dólar, dia 12 de novembro. No dia 11 a gente teve um dia de consolidação, tá? Eu já estou fazendo um pouco atrasado, mas é muito importante fazer. Então, vamos lá. Abertura do dia. Como é que abriu o dia 12? Ele abriu praticamente abaixo do fechamento e meio embolado pelas médias, né? O que a gente faz? A gente não faz nada. A gente marca, tá? A gente marca o que está acontecendo. Aqui, particularmente, ó, o que a gente enxerga, ó, ficou trabalhando dentro do primeiro candle, veio testar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, veio testar fundo, tá? Então, a gente tem aqui uma região de consolidação, tá? Na primeira linha. Vou dar um zoom. Tá? É um range. Range aí de 500 pontos, tá? Vamos observar como é que ela rompeu. Ela veio caindo, próximo, provavelmente aqui, ó, das 10 horas, ela abriu, fez uma barra de ignição, tá? Que para muita gente, né? Muita gente operou assim, imaginou, poxa, o que a gente tem? A gente tem aqui uma bandeirinha, uma barrinha de ignição, com volume, rompimento da máxima, compra, tá? O que aconteceu? Na verdade, olha que, por isso que é melhor comprar o pullback, né? Aconteceu na verdade aqui, ó. A gente tinha aqui essa região que era um suporte, né? Um suporte, uma resistência, 1, 2, 3, 4, 5 candles. Veio testar, foi rejeitada, que era também a média de 200, tá? Rejeitou a média de 200, e a gente começou a ter um padrão de um pivô de baixo, tá? E uma barra elefante, maior volume do dia, que perdeu a mínima, tá? Perdeu a mínima com volume, tá? O que a gente tem a partir desse momento? A gente tem o primeiro movimento bem delineado, tá? Então a gente tem aqui, eu pego direto aqui, perfeito? Primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo, tá? Também daria para operar da seguinte forma, né? Se ele veio daqui até aqui, daria para operar dessa mesma forma, ó. Dá para ver aqui, ó, até onde que ele foi, ó, antes de corrigir, tá? Sempre bom ficar atento, porque às vezes para pegar aqui, ó, para pegar mais 150 pontos, passou um calorzinho de 300 pontos, né? Então, foi isso, mas aqui, primeiro movimento, tá? Tinha esse outro espelhamento, entrada, tendo de dúvida, tá? O stop na entrada, ele tá onde? Ele tá aqui, que é o candle que confirmou a perda, tá? Candle subsequente, ele foi um candle de dúvida, tá? Um stop nele, ele geraria questão de dar muita violinada, tá? 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos antes de ir, tá? Isso daqui é para deixar todo mundo ansioso, né? Porque é o famoso vai e não vai, né? Felizmente ele fazia aqui e não vinha estopar aqui, o que é muito comum. Perfeito? Caiu, foi reto no primeiro alvo, tá? Mas como eu tinha um alvo, não há por que ter ansiedade. Não há por que ter ansiedade, porque esse espelhamento aqui, ó, tá? Ou sendo mega conservador, ou pegando esse espelhamento aqui, ele não pegou no alvo nenhuma vez, tá? Então a gente ainda tinha um alvo para poder ir para baixo. Perfeito?
veio, caiu, aqui não tem mais nenhuma entrada, tá? Aqui um calorzinho, e o que a gente enxerga, aqui ó, média de 8, 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 tá? Ele veio direto no alvo. Agora a gente vem, que era só a condução, foi uma condução um pouquinho demorada, tá? Mas foi uma queda saudável, 1h30, tá? Quando ele chegou aqui, realmente foi e voltou, chega até dar um pouco de calafrio, né? Da mesma forma quando confirmou aquele cheio de sacanagem, mas o importante não é como, o importante é que a gente sabe que ele vai, tá? Ele contratou o alvo, ele vai. Então, a gente cravou esse fundo, tá? Cravou esse fundo. Por que cravou? Ela praticamente um engolfozinho, né? Isso aqui é uma trap, por quê? Porque tá afastado, tá? Reversão. Onde é que tá o stop aqui nessa região? Onde é que tá o stop? Isso é importante a gente compreender, tá? Não é fácil a gente compreender aqui, tá? Mas a partir da hora que ele faz essa reversão, 5, 10, 15 minutos, trabalhando aqui, a gente tem um suporte. Então, retornando, aqui virou uma resistência, tá? Então, a gente estava trabalhando em algum lugar dentro desses candles, talvez fosse, mas como a gente não consigo delinear, né? Primeiro eu achei que a gente estava trabalhando aqui. Por quê? Porque afinal de contas esse é o candle que pegou no alvo. Tá? Tanto é que quando ele rompeu, olha lá, foi lá. Tá? Eu achei que a gente estava trabalhando aqui, mas ele não, se bem que fazendo essa análise até agora, não deixa de ser uma verdade, né? Porque, ó, tá dentro do que, tentou romper para baixo, falhou, tentou romper para cima, falhou, tentou romper para baixo, falhou, nem violou, foi lá testar lá em cima, tá? Então a gente estava trabalhando efetivamente dentro desse candle, tá? Olha que interessante, a gente rompeu ele e nem violou, tá? Nem violou, já jogaram para dentro e foram testar o fundo. E agora um ponto muito importante, a gente vê que as médias se embolam, mas quem opera num tempo menor, o que ele viu? O que quem opera num tempo menor viu? Topo, fundo, né? Aqui um topo, um fundo, a gente viu o quê? A gente viu esse movimento aqui, ó. Aqui. Os meus desenhos não são aquilo tudo, mas espero que sejam. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava fazendo um pullback, um pivô de pré-rompimento, né? Por quê? Veio até aqui e veio aqui. Quando ele fez essa reversão, o stop estava onde? O stop estava aqui. Quando ele deixou esse candle e veio para cima, isso aqui era um pivô de pré-rompimento. Ele tentou romper nos 2 minutos. Nos 2 minutos estava um movimento bem bonito, tá? Para pegar aqui, que tinha como alvo onde? Ó, tinha como alvo até aqui. Bom, ele rompeu, andou ali, acho que na faixa de 40, 50 pontos. Jogaram para dentro. E muito mais importante, jogaram para dentro como? Ó, jogaram para dentro com volume. Com volume, o que aconteceu? Deixou um giftzinho nos 2 minutos e pancadão para baixo, tá? Então, isso daqui é uma armadilha que eu tenho visto acontecer com muita frequência.
com muita frequência esse tipo de armadilha no mercado. Tá? Deixa eu botar como branco, que é o que? O movimento predominante do diário era o quê? Era queda, né? No terceiro alvo, nos 2 minutos, armou um pivô de alta. O que a gente achava? Opa, pivôzinho de alta. E vai embora agora, né? Já fez o movimento que contratou para o dia, mas não foi isso que aconteceu. E, na verdade, ele deixou uma armadilha, tá? Uma armadilha, e eu vou ser bem honesto, eu caí nessa armadilha, e o pior de ter caído não foi ter tomado stop aqui, foi de não ter conseguido vender logo em seguida. Então, no dia 12 do 11, às 13 horas e 45 minutos, a gente teve uma armadilha, né? E foi uma consolidação que começou das 12h05 até as 13h45. Estou marcando aqui. Tá? Então, ó, tentou romper uma vez, embaixo tentou romper duas, deixou um candle de reversão bonito, uma venda, e uma venda que tinha como alvo onde? Vou tirar um pouco o zoom, porque olha o movimento que foi logo em seguida, tá? A gente tinha aqui, ó, um topo, um fundo, tá? Foi o terceiro alvo, segundo alvo, né? Tinha o terceiro alvo, mas não obstante, a gente tinha o quê? Eu acredito que foi esse movimento. Tá? Por quê? Porque a gente estava trabalhando dentro do movimento do dia 11, tá? Aqui, ó, tem até a linha vermelha, ó, que foi o quê? O que é essa linha vermelha? É a mínima do dia anterior. Então, olha que armadilha bonita que fizeram. Eu, inclusive, caí nessa armadilha. Tá? O que ele fez? Ele rompeu, fez um pullback complexo, tá? E foi embora. Então, prestar nota mental, prestar mais atenção nisso. E vamos lá. Vamos fazer uma contagem aqui. O índice ficou 1h30 consolidando, né? Depois que rompeu, 1h10 caindo, 1h30 consolidando, e depois, se eu perguntar a resposta é automática, quanto tempo caindo, eu acredito que é aproximadamente 1h10, né? Vamos ver. 1h10 caindo, onde ele foi fazer uma reversão, e ainda caiu mais um pouco posteriormente. Essa daqui é uma queda um pouco mais complexa, porque movimento esticado, né? Olha lá, 400 pontos para cá, mas ainda tinha mais margem até o final do dia, tá? Então vamos ver o que teve de entrada aqui, tá? Pra mim aqui também poderia ser um pivô, mas é um pivô feio, tá? E eu enxergaria uma entrada aqui, tá? Ou uma entrada aqui, tá? Que são barras de vento. Tudo bem que depois demora um pouco para andar, mas ó, um giftzão aqui, ó, esse tipo de, na verdade, vários gifts, né? Vários gifts, mas um giftzão aqui com uma barra de reversão também é válido a entrada na perda da mínima dele, tá? Porque tu viu que tentou fugir, jogaram com força e foi embora, tá? Então, essa é a revisão do dia 12. Foi um dia simples, mas assim, é simples olhando de fora. Por quê? Porque ele sofreu para cair aqui, ó.
Eu vendi aqui, ó. Eu vendi aqui, ó. E o negócio não ia. Quando foi, ele veio aqui, ó, tirar a esperança de todo mundo. Pra depois ir mesmo, ó. E quando chegou aqui, era o alvo, a gente saiu, tá? Entrei aqui, tomei um stop. E foi isso. Tá bom? Obrigado a todos e um forte abraço e uma excelente semana.